bem-vinda. Você veio visitar o interior de São Paulo, Sorocaba. Ai, que delícia! Leusa, que bom te ver. Estou cheia de dúvidas, eu estou cheia de tudo. Tá? Eu tento fazer tudo certinho, tá? De acordo com aquilo que você nos passou. Tá? No PPI, o que aconteceu? Eu fui para o centro da cidade para comprar as coisas, porque aqui perto eu não tinha, e eu me pesei numa balança de lá. Tá? Só que o que acontece? Eu me pesei numa balança qualquer lá. Então deu os 98 quilos, que é mais ou menos o que eu sabia que eu estava. Tá? Quando eu me pesei depois do PPI, eu me pesei numa balança perto de casa. Tá? Então, por incrível que pareça, eu perdi os míseros 1,4 kg. Não, mas você pensar que... Bom, deixa eu acabar de falar, depois eu faço minhas considerações. Foi o que deu a diferença de uma para outra, mas, tá? Eu não sei se foi só isso, tá? Não sei se deu diferença de uma balança para outra, assim como dá diferença a roupa que você está vestindo no dia e blá, 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 tá? Então, isso daí eu já sei, eu não esquento a cabeça com o peso em si. Tá? Eu vejo por onde, tá? Aqui é muito quente, hoje que tá frio, né? Eu vejo pela minha roupa. Então, eu tinha que abrir o botão para ela descer. Não precisava abrir o zíper, mas eu tinha que abrir o botão. Hoje ela desce sem abrir, sem nada. Não precisa abrir botão, não precisa abrir zíper, não precisa abrir nada. Então, por aí a gente começa a perceber. Tinha uma outra bermuda que eu fiz questão de colocá-la esses dias atrás, tá? Que essa não fechava o botão. Né? Hoje ela fecha o botão e ainda tenho que pôr cinto. Tá? Então, por isso que eu falo, não sei se foi só 1,4 kg ou não. Tá? Agora, lógico, eu estou tentando seguir à risca o seu detox. Só que eu estou tendo um pequeno problema. Eu até coloquei ontem no grupo, tá? Com relação ao suco. Né? O suco, o que acontece, Nutri? Tudo que vai nele eu amo. Porque eu só não como pedra porque não dá para mastigar, né? E não, tem algumas coisas que eu não como escargot, não como, sopa de tartaruga, não como, mas do resto eu como praticamente tudo. Bom, que bom. Agora, o suco, eu tô tendo problema porque ele não está descendo legal de manhã para mim. Tá? Como que nem ontem eu virei para você e falei, pode mudar o café da manhã e passar para um ovo? Né? Até você falou, eu colocaria 2, tá? Só que 2 para mim logo cedo é muita coisa, tá? Então uma tapioca já tá o suficiente para mim, tá? Por quê? Eu tenho uma outra desvantagem ou vantagem, não sei, tá? Que você vai poder falar. Eu não como só 3 frutas por dia. Eu como pelo menos 4 frutas por dia. Não, isso é vantagem, isso não é desvantagem, não. Eu vou te falar por quê. Isso aí já é um costume desde a minha infância, com a minha mãe, quando ainda era viva, né? Era costume. Acabou de almoçar ou de jantar, comi uma frutinha ou um docinho, entendeu? Então, o docinho, eu tô literalmente sem desde o PPI, tá? Não tô sentindo vontade, não vou falar que eu não tenho doce aqui, porque eu tenho chocolate, eu tenho aqueles bolinhos da Balduco que eu gosto e por aí vai. Tá? Mas não estou comendo absolutamente nada. Chegou no final de semana, eu falei assim, acho que hoje eu vou pegar um docinho. Não peguei. Não peguei, então eu literalmente sem vontade. Apesar que, por que eu como mais fruta, tá? Eu tomo meu café da manhã, umas 7 e pouquinho, tá? Quando chega umas 10h30, 15 para as 11, tá? Eu vou sentir fome, que vai dar mais ou menos 3 horas depois do meu café e vai dar 3 horas antes do meu almoço, mais ou menos, tá? E eu faço questão de comer, Nutri, eu vou te falar por quê. Apesar de eu ser uma pré-diabética, tá? A minha diabetes chega a 156, 160, tá? Mas eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho hipoglicemia. Sim, é normal, mas é comum isso. Então, se eu ficar muito tempo sem comer, vai me atacar hipoglicemia, automaticamente, o que me faz ela voltar ao normal?
eu comer goiabada. E não é um pedacinho só, tenho que comer um pedaço de goiabada. Sim, sim. Então, para evitar isso, tá? Geralmente, 10h30, 11h, eu como uma banana que é mais doce. Perfeito. Né? Depois, no resto do dia, é mamão, é um abacaxi, é um pedaço de manga e por aí vai. Joia. Ô, Cleusa, deixa eu só fazer um parênteses pra gente não estender muito do teu café da manhã que você falou pra mim, né? Pra não perder meu raciocínio. A questão do café da manhã, como eu te falei ontem, né, do ovo, pode sem problema. Se você preferir, então, comer a fruta nessa condição, que não seja no suco, por exemplo, ao invés de não comer tudo que tem no suco, mas comer uma fruta ali junto no café da manhã, com esse um ovinho, ou com a sua tapioca, enfim, não tem problema. Fique tranquila, tá? Não tem... É o que eu falei para vocês desde o começo. Então, tudo que está ali dentro, a gente pode adaptar. O PPI, que é um pouco mais rígido, né? Porque realmente ali a gente segura um pouquinho mais, até porque são 3 dias só, e depois a gente vai fazendo as adaptações, né? Então, por isso que eu sempre falei para vocês, ó, fica à vontade de me perguntar. O que quiser me perguntar, vai perguntando, que a gente vai adaptando na realidade de vocês, né? E o que cada uma gosta. Mas você não vai errar, Cleusa, quando você fizer essas escolhas como você tem feito. Escolher a comida limpa, escolher a fruta, escolher o ovo, escolher a tapioca, essas coisas que são o que a gente sempre tem falado lá, né? Essa coisa do não ultraprocessado. Então, você não tá errando, tá bacana, tá ótimo, você tá linda, tô muito feliz. Obrigada. Mas vou ficar muito mais, hein? Eu só quero perder no mínimo uns 35 quilos. Vamos, minha filha, nós temos um ano todo caminhando juntas aí, tá só no começo. Ainda tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa pra gente compartilhar juntas, muita conquista para você, né? E assim, e você tá gostando do grupo, Cleusa? Tá feliz ali? Nossa, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, eu trabalho com uma empresa de eventos, tá? Mas ele é ligado à Secretaria de Esporte. Certo. Tá? E nós estamos num evento agora, a turma inclusive hoje está em Minas Gerais, tá? E isso daí está me acarretando muito mais serviço. Eu sou o financeiro da empresa. Certo. Tá? Então, quando eles entram em evento, quem fica louca sou eu. Tá? Tem muita coisa para pagar. Eu estou tendo, além de tudo, nós pegamos uma parceria com uma outra empresa, que nós estamos tendo que subir todos os caminhoneiros que passam, porque é o Estrada Viva, é um evento de estrada, né? Então nós temos que subir para a plataforma os caminhoneiros, isso, aquele outro tal, e depois ainda se programar para fazer um call center para eles. Né? Então eu estou ficando meia louca, tá? Eu estou dormindo tipo 1h30 da manhã, tá? E no máximo 7 horas eu tenho que estar fora da cama, no máximo, tá? Porque daí eu já tenho que ir na corrida, né? Então, para mim tá muito complicado. Às vezes pode ver que eu fico o dia inteiro sem falar um ar, que nem hoje mesmo eu tive reunião antes de entrar com você, né? E só que terminou tal, uma das moças perguntou sobre o PPI, ainda eu expliquei para ela que você já tinha apontado tudo tal, né? Então, ainda quando dá para entrar, eu vou entrando e vou olhando, né? Se dá para me ajudar, eu vou ajudando, tal. Mas vou ser muito sincera, Nutri, tá? Você não é um presente de Deus, não. Você é uma bênção de Deus na nossa vida, nas nossas vidas. Ai, amor. Então, para mim, foi muito gratificante ter batido com você sem querer. Eu acho que foi no Facebook, se eu não me engano, tá? Ter batido com você, você ia começar o treinamento, tá? Amei você, tá? Tô sendo muito sincera, amei você, tá? Como eu tô sempre em regime, isso, aquele outro, como eu te falei, eu tentei um regime com o bendito da sibutramina, mas eu quase morri, né? Então, sem condições, larguei mão de tudo, não quis saber. Tá? Gastei uma nota em sibutramina e mais os remédios que ele dava e não sei o que. Antigamente, na minha juventude eu não era tão jovem assim, né? Dos meus 28 anos, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro regime. Né? E eu fiz porque eu sou descendente de italiano. Sim. Boca Rica, adora massa, adora pão com a massa e por aí vai. Ai, Cleusa. Então, o que acontece? Nos meus 28 anos, eu entrei no regime com anfetamina. Olha só. Sem problema nenhum, eu fiz ele por várias... Só que assim, né? O bendito
efeito sanfona. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Mas tudo bem. Só que daí o que aconteceu? Eu parei com o regime e tal. E depois, como eu te falei, depois da minha menopausa, que a minha foi hiper precoce, ela já deu um pau nos meus 39 anos. Muito jovem. Aí eu tive uma baita de uma hemorragia. Daí começou, vem um mês, não vem 3, vem 3, não vem 2. E por aí foi, até que nos 40 parou de vez. Né? Então foi hiper precoce. Dali pra frente, tá? Foi só ganho de peso, ganho de peso, ganho de peso, ganho de peso. Lógico, além de tudo, a gente passa por algumas situações, problemas todo mundo tem, tá? Foi o que eu te falei, eu acabei de sair de um relacionamento tóxico, né? Saí agora em janeiro, tá? Automaticamente você começa a comer por compulsão, por ansiedade, pelo seu estado, tá? Porque para mim não foi fácil, tá? Agora sim que eu pus meu pé no chão e estou me assentando, né? Então, depois do PPI, eu aprendi o que é comer, tá? Não vou falar para você que de vez em quando eu não sinto fome, que eu sinto sim, tá? Mas, sem problema, eu seguro de boa. Quando eu sinto muita fome, eu pego um pouquinho de amendoim que tem aqui, tá? Põe os 3 amendoinzinhos na boca e vai segurando até a hora da minha janta ou a hora do... Quando acontecer essa fome, Cleusa, você pode, você falar, é sempre, quando acontecer essa fome, de fazer essa avaliação, assim, por exemplo, se tiver pouco tempo que você fez uma refeição, ver qual é o tipo dessa fome, né? Se essa fome é ansiedade, se essa fome, né, angústia, se é uma fome, não vou dizer ociosa não, porque você nem está nesse momento, mas, assim, se não é uma fome sede, se avaliar. Agora, se for uma fome mesmo, essa fome fisiológica, comer um pouquinho, não tem problema, né? Não fica com fome, para não chegar na próxima refeição acabar compensando. Mas você tá muito de parabéns. Na verdade, isso aconteceu ontem comigo até, tá? Mas por quê? Eu não tomei meu café da tarde. Não deu tempo de eu parar para tomar. E ó, eu trabalho home office. Tá? Mas não deu tempo de eu sair do computador para poder comer alguma coisa. Tá? Então, quando foi perto de 6 horas, meu estômago estava gritando comigo. Exato. Tá? Eu brinco que eu falo, tem 3 coisas que tiram o meu humor. Tá? Sono, sede e fome. Essas são as 3 coisas. E tira mesmo. Literalmente tira o meu humor. Daí o que eu fiz? Só que já era tarde, tá? Porque 8 horas, 8 e pouco, que nem ontem tinha a live de você, eu ia jantar após a sua live, né? Então 8 e pouco eu já iria jantar. Então o que eu fiz? Peguei um pouquinho só de amendoim, só para dar uma enganadinha. Sim. E levei, porque o problema é meu. Quem perdeu o café da tarde fui eu, então eu que me dane. Ô, Cleusa, mas adorei falar com você, meu amor. Um prazer enorme. Muito bom te ver, viu, querida? Imagina, bom é ver vocês, é participar desse grupo, tá? É ter você com esse carinho que você dá pra gente, tá? Essa confiança que você passa pra gente, tá? Sempre uma palavra boa, sempre, sabe? É por isso que eu te falo, você não é só um presente de Deus, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Obrigada, eu não dá pra mim fazer porque eu tô segurando o celular. Segurando o telefone, faço metadinha assim, ó, igual você. Eu faço metadinha, tá bom. Obrigada, meu amor, amei, viu, meu amor? E nós estamos juntas, é só o começo, a gente vai ainda bem mais longe. Um beijo. Eu espero logo poder assistir suas aulas, porque eu assisti uma só até agora. Eu espero logo deixa passar esse seu período aí também de trabalho de evitar, logo você vai estar com mais tempo para poder assistir. Se Deus quiser. Tá? Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Não só você, como todo o grupo. Um beijo, lindeza. Tchau, querida. Ó, uma das perguntas que tinham feito, que eu acho que até foram 3 pessoas que fizeram mais ou menos a mesma pergunta, perguntando em relação ao horário do carboidrato. Então, a pergunta foi a seguinte, né? Nutri, eu li, né, em determinado local, ou escutei determinada pessoa falando que não pode comer carboidrato depois das 19 horas. Aí me perguntando se isso era verdade ou se é um mito. Gente, é um mito total e absoluto. Carboidrato, ele não muda depois das 7 da noite. Imagina só, né, se desse 7:01 e ele virasse uma abóbora, né, igual lá no filme. Mas, enfim, não, carboidrato, ele é carboidrato de manhã, ele é carboidrato de tarde, ele é carboidrato da noite, igualmente bom em qualquer horário.
Como eu sempre falo para vocês, o que a gente não pode ter? Excesso. Mas dentro dessa condição de você comer com equilíbrio, comer dentro dessa sua percepção de fome, de você comer para se sentir saciada, carboidrato ele é maravilhoso e muito bem-vindo em qualquer horário. E à noite, pode sim comer, não tem o menor problema. O que eu sempre falo para vocês, e vou reforçar aqui mais uma vez, porque eu sei que sempre tem gente nova chegando, que talvez não tenha escutado isso ainda. A questão do jantar, ela está muito mais associada ao horário que você dorme. Por quê, né, Nutri? Mas qual a relação, então? Se você come algo um pouco mais pesado, que vai demandar um tempo maior de digestão, muito perto do horário que você vai dormir, o seu sono vai ser prejudicado e a sua digestão não vai ser tão boa. Por quê? Quando você deita para dormir, o seu corpo ele está entendendo que é o momento dele desacelerar, dele diminuir alguns hormônios, dele começar a produzir outros, para que você tenha um sono reparador no meio da noite e que de manhã cedo você acorde bem. Só que se você está ainda com a barriga cheia para fazer uma digestão, vocês imaginem que esse corpo, como é que ele entra meio em pane, né? Ele fala, e agora? E agora eu vou desacelerar para ela dormir ou eu vou fazer digestão? O que eu vou fazer? E ele tenta fazer as duas coisas. Nessa divisão de função, nem a digestão é boa, nem o sono é bom. Mas se você faz uma refeição à noite e tem um tempo hábil aí para você dormir, 1 hora, 2 horas antes de você se deitar, tranquilo, carboidrato é maravilhoso, carboidrato é extraordinário. A gente precisa de todos os nutrientes, inclusive o carboidrato. Não tenham medo, viu, do carboidrato. O carboidrato, ele é top. O que fazer quando dá queda de glicose? Geralmente, gente, quem tem hipoglicemia de rebote, isso é muito comum em diabéticos. Quando um diabético, ele passa um tempo maior sem comer, quando ele come, a absorção do carboidrato ela é muito rápida. E isso dá uma crise ali, dá uma queda na glicemia. E pelos relatos, né, e do que eu vejo, do que eu estudo e do que eu acompanho, as pessoas falam que é uma sensação de quase morte, porque parece que seu corpo está saindo de você, dá muita tontura, dá enjoo, tem de pessoas que desmaiam. Então, quando isso acontece, a gente precisa de um carboidrato de rápida absorção, um carboidrato simples. Igual a Cleusa falou, por exemplo, come a goiabada. A goiabada tem muito açúcar concentrado. Rapidinho esse açúcar ele é absorvido e a pessoa volta ao normal, né? Então, assim, eu gosto muito desse carboidrato simples. Água com açúcar, um suco mais açucarado, uma rapadura, né? E outro dia me perguntaram assim, Nutri, e chocolate? Chocolate, gente, ele tem mais gordura, então ele demora um pouco mais para ser absorvido, né? Ainda que tenha açúcar ali. Então, sempre quem sofre com hipoglicemia, prefira carboidrato simples, dessa simplicidade da goiabada, da bananada, da água com açúcar, um suco mais açucarado, uma rapadura. Outra, vieram de novo do jantar, que eu achei interessante. Qual tipo de refeição é mais indicada para a noite? Amor, aquela que você gostar, aquela que você tiver acesso. Se for uma sopinha, tá ótimo. Se for uma comida como o almoço, tá ótimo. Se for um omelete, tá lindo. Quer montar um sanduichinho para você em casa, tá maravilhoso. Tudo depende dessa questão do teu sono, de quanto tempo você vai ter da sua refeição até a hora que você dorme, para que você não se sinta pesada. Nutri, como que eu vou saber esse tempo? Conhecendo o seu sono. Se você comeu, deitou, demorou para dormir, ficou se sentindo cheio, no outro dia acordou parecendo que ainda tinha acabado de comer, é porque você tem que diminuir ou a quantidade ou deixar mais longe o horário da sua última refeição até a hora que você dorme. Outra pergunta que eu lembrei que tinha. Me perguntaram a respeito da ingestão de água. Quanto é a quantidade ideal para que se consuma de água? Eu vou dizer a vocês 2 valores. Mínimo de 2 litros por dia. Mínimo. Se você alcançou 2 litros por dia, pelo menos você já alcançou a quantidade mínima necessária. Mas olha, eu quero beber um pouco mais. Eu sou uma pessoa que sinto sede ou eu transpiro bastante. Enfim, mas eu quero beber um pouco mais de água. Eu gosto da quantidade de 40 ml por quilo de peso. Uma pessoa, por exemplo, que pesa 60 quilos, seriam 2 litros e 400 ali de água distribuído ao longo do dia. Evita beber muito perto da hora de dormir também para não ficar acordando para fazer xixi. Se tem diferença entre o pão integral e o pão francês. Na questão calórica, não. É a mesma coisa. A diferença é que o pão integral tem um pouquinho mais de fibra do que o pão francês. Mas isso a gente pode, por exemplo, não, mas eu quero comer pão francês. Como é que eu posso colocar mais fibra nele? Colocando uma saladinha dentro, montando um sanduichinho.
com ovo, com queijo, fazendo um patezinho, botando alface, um tomatinho ali, você leva para ele mais fibras. Meu esposo tem muito refluxo. Tem alguma comida ou chá? Teodora, a gente tem que, na verdade, ter alguns cuidados. Quem tem refluxo, depois que faz as refeições, tem que evitar se deitar em posição horizontal, tem que ficar com o tronco mais inclinado, pelo menos 45 graus, por pelo menos 1 hora depois da refeição, evitar ficar deitada. Evitar comida que tenha muito líquido, né, com muito caldo, evitar beber líquido junto com as refeições e evitar temperos. Quais são eles? Depende do que a pessoa sente. Tem gente que não é bom, não fica bem com alho, tem gente que não fica bem com pimenta, com condimentos, com comida muito condimentada, tende a irritar um pouquinho mais a questão do refluxo. Mas essas 3 orientações que eu falei aí, do inclinar, do não tomar líquido, de evitar comida muito molhada, ajuda demais na melhora do refluxo e cuidar da alimentação como um todo, né? Se porventura ele faz o consumo de alimentos ultraprocessados, diminui isso aí, porque alimento que tem muita química acaba irritando mais ainda essa região aqui do esôfago. Fiz bariátrica, perdeu 14 quilos, agora perca e volta. Leia, reganho de peso em bariátrica é muito comum. Tem que ter muita atenção, principalmente essa questão da mudança do comportamento e da sua relação com a alimentação. Por que muitas pessoas bariátricas perdem ali a cirurgia e acabam tendo reganho de peso? Porque durante o processo de preparo para a cirurgia, pode talvez ter faltado um ajuste nessa questão emocional e ainda ter necessidade disso ser feito. Por quê? Porque na questão da bariátrica, gente, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de comer, ela não consegue num dado momento. Só que o estômago, ele é um músculo. Ele, do mesmo jeito que ele foi ali diminuído, ele dilata, ele volta de novo a ficar maiorzinho e você começa de novo a ter capacidade de mais comida. Então, se você não entende essa relação com a comida, de você perceber saciedade, tudo que eu venho falando para vocês, acaba acontecendo o reganho de peso. Fernanda, remédio para emagrecer é bom ou ruim? O que acontece? Quando nós estamos falando de uma pessoa que tem uma obesidade central maior, uma pessoa que tem um abdômen muito globoso, que ganhou muito peso, que tem um IMC muito alto, um percentual de gordura muito alto no corpo, muitas vezes é necessário que o médico prescreva uma medicação no primeiro momento, para que essa pessoa se sinta mais motivada, que ela veja ali já de imediato uma diminuição do peso, até pela questão da saúde, aliás, principalmente pela saúde, para que depois ela não use mais essa medicação e, associada à mudança de hábitos, a pessoa siga dentro do processo de emagrecimento. Eu não sou contra a medicação para emagrecer, mas eu sou contra ao uso indiscriminado sem mudança de hábito. Usar medicação sem mudar hábitos alimentares, né, usar medicação para emagrecer, sem mudar hábito alimentar, é você estar usando uma bengala, uma muleta. E você não vai poder ficar dependente disso a vida inteira, porque chega um ponto que a medicação para de fazer efeito e você, se não mudou hábitos, vai ter reganho de peso. Então, não pode, né? Assim, não é que não pode, não se deve usar uma medicação para emagrecer sem que se tenha ali também associado uma mudança de hábitos. Só uma coisa, biomassa serve para quê? A biomassa de banana verde, Cris, ela é um tipo de amido resistente. O que é amido resistente? É um tipo de carboidrato que a gente não consegue fazer a digestão, então ele chega inteiro lá no intestino e alimenta as bactérias boas do intestino. Então ele é um tipo de alimento muito interessante para a gente colocar na alimentação, para que o intestino fique mais saudável, né? Então, se a gente deixa as bactérias do intestino mais saudável, consequentemente, eu tenho todo o intestino vai ficando mais saudável. Pode botar no feijão, pode bater em suco, pode colocar em torta, em molho, não tem sabor, não tem gosto, não atrapalha a sua preparação e muitas vezes dá até mais cremosidade. A batata doce é um tubérculo, como mandioca, como batata comum, como batata barô, batata salsa, batata inglesa, cará, inhame, é uma fonte maravilhosa de carboidrato, né? E pode estar ali nas suas refeições, muito gostosa. Muito obrigada a todas vocês, meninas queridas. Um beijo, queridas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Beijo, 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 beijo.